Se você seguir só essas 4 dicas, eu tenho certeza que você vai aprender inglês 10 vezes mais rápido. Eu sou o Rodrigo Coutinho e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem aprender inglês em 5 meses seguindo 4 dicas muito simples. E o melhor, sem frequentar cursinho e sem gastar dinheiro. Mas antes de tudo, pessoal, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Antes de você aprender inglês, eu preciso que você defina por qual motivo você está aprendendo inglês. Isso porque, quando a gente faz alguma coisa sem um motivo, sem um objetivo definido, a gente tende a desistir na primeira dificuldade, na primeira adversidade. Eu não sei qual é o seu motivo, pode ser uma viagem, ouvir suas músicas preferidas, conhecer novos países, conhecer novas pessoas, se mudar, estudo, trabalho. Descubra qual é o motivo pelo qual você quer aprender inglês. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje são 4 dicas que podem te dar uma independência e nenhum dono de cursinho quer que você descubra essas dicas. Então, fica ligado porque eu vou passar todo passo a passo das 4 dicas para você aprender inglês. E a primeira dica é saber ouvir. Se você quer falar algum idioma, a primeira coisa que você tem que fazer, que você deve fazer, é começar a ouvir coisas nesse idioma. No nosso caso aqui, o inglês. E para isso é muito simples, pessoal. Tem aí música, podcasts, audiobooks, uma infinidade de opções para a gente ouvir o conteúdo que a gente quiser consumir aí do nosso gosto no inglês. E essa parte de consumir um conteúdo do nosso gosto também é muito importante. Você vai escolher o seu conteúdo. E através desse conteúdo, ou seja, o que te interessa, isso vai fazer com que você assimile melhor essa informação. E com a prática de ouvir, isso vai trazer familiaridade com o inglês, com o idioma. E aqui eu trago uma curiosidade bem interessante. Um bebê costuma começar a falar aí por volta dos 12 meses, 1 ano de idade, né? Geralmente o que ele fala primeiro é papai ou mamãe. De tanto ouvir os pais falando papai, mamãe o dia todo por 1 ano, as primeiras palavras do bebê é papai ou mamãe, ou ambas. Eu nunca vi um bebê indo para um cursinho para aprender a falar. Ele aprende pelo método natural, que é o método de ouvir. E esse é o método que você também tem que aprender algo novo. Então, vamos para a segunda dica agora, que é o ler. Você pode ler livro, você pode assistir filme, que é até uma boa, que você vai estar ouvindo e lendo ali a legenda. Você pode ler blog, você pode ler revista, jornal. Então tem uma infinidade de coisas para você ler. Para você ser fluente no inglês, você precisa de aproximadamente 2.000 palavras. Então agora vamos partir aí para a terceira dica, que é escrever. No inglês, você vai ter que escrever bastante. E o que você pode escrever assim no seu dia a dia? Primeiro, você pode criar o hábito de escrever um diário. Chegar no final do dia e relatar ali o que foi feito naquele seu dia. Ou então, uma outra dica é você buscar aí sites para conversar com pessoas de outros países. No caso, aí, países que falam inglês, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos e diversos outros. Além de aprender o inglês, de aprimorar o inglês, você ainda vai fazer novas amizades. Aí você vai e me fala assim, pô, cara, mas eu estou começando agora, eu não tenho todo esse vocabulário, eu não consigo me comunicar ainda. Beleza? Calma, calma, que eu vou te dar a dica. Como você pode fazer isso. E é exatamente essa dica, a parte mais importante, que é a quarta dica. Mas antes de falar para você qual é a quarta dica, eu vou te chamar a atenção aqui para uma coisa. Se você quer realmente aprender inglês, você precisa fazer isso agora. Se inscreve aqui no canal, porque só assim você vai aprender inglês. Caso contrário, esquece qualquer possibilidade de aprender inglês, tá ok? Então vamos lá. A quarta dica é imersão. Calma, 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 não me xinga ainda, tá? Porque a imersão, não necessariamente você precisa sair do país. E eu vou te mostrar como você pode fazer a imersão aí mesmo da sua casa. A primeira
coisa que você vai fazer é entender o que é essa imersão. A imersão, na verdade, é a junção das 3 primeiras dicas mais uma quarta dica especial. Então, a primeira coisa é você ouvir, depois você vai ler, depois escrever. E o que está faltando? Falar. Você vai falar também o idioma associado aos outros 3. E para isso tem uma coisa que você provavelmente já tem aí na sua casa: Netflix. A Netflix ela tem uma infinidade de seriados. E é com esses seriados que você vai fazer a sua imersão. E eu já vou te explicar como. Você entra lá na Netflix, escolhe um seriado, recomendo um seriado de vocabulário fácil. Então você pega um seriado tipo Friends, assiste um episódio. Vamos começar lá do primeiro episódio. Você coloca o primeiro episódio, assiste ele em português. Entende o contexto do que aquele episódio está querendo dizer. Entendeu isso? Beleza. Volta o episódio e agora você vai reassistir esse episódio com um diferencial. Você vai assistir esse episódio em inglês e com legendas em inglês também. Você vai assistir esse episódio do início ao fim novamente e vai tentar entender ali os diálogos, tá? Você vai ter ali o auxílio da legenda. É claro que você não vai entender tudo, mas uma coisa ou outra você vai entender. E lembra, você está começando. É muito normal você não conseguir entender muita coisa, mas já é o suficiente. Você está ouvindo e você está lendo e você está se esforçando. E isso é o principal. Após você ver essa segunda vez o seriado que você escolheu, agora você vai separar para mim 4 folhas, ok? E você vai voltar ao seriado novamente. E assim que tiver a primeira fala, ali o primeiro diálogo, você vai pausar e vai copiar mesmo, na cara de pau. O diálogo ele precisa ter 15 palavras novas. Beleza, o diálogo está pronto. Agora você vai pegar outra folha e vai traduzir todo esse diálogo e vai escrever ele todo em português na segunda folha. Ok. Ah, mas como é que eu faço isso? Você vai lá no Google Tradutor, coloca as palavras que você não conhece, ele vai traduzir, você tenta encaixar ali dentro daquele contexto, ok? E faz a tradução. A terceira parte dessa dica, dessa quarta dica, você vai pegar uma terceira folha também e vai fazer um dicionário nessa folha. Como assim? Você vai olhar lá todas as palavras que você não conhece e vai anotar elas na folha em inglês, vai colocar a sua tradução em português e eu recomendo que você coloque a forma como ela é pronunciada, para você já ir treinando a pronúncia também. Feito isso, vamos para a última parte dessa dica, que é na quarta folha, você vai transcrever todo o diálogo que você anotou, só que em inglês. Você vai pegar lá a segunda folha, tá lembrado? Aquela folha que você traduziu, então vai ter lá um diálogo traduzido em português. Você vai pegar essa quarta folha e vai anotar esse diálogo todinho, só que agora em inglês. Beleza. Terminou aí? Você vai pegar e agora você vai ler o diálogo. Você vai ler e você vai ler em voz alta. Eu quero que você leia e ouça o que você está falando. É uma forma de acelerar o aprendizado também, de acelerar a fixação. No dia seguinte, você vai fazer tudo novamente. Folha 1, folha 2, folha 3, folha 4. Com um porém. Após essa folha 4, você pode fazer, ali até no computador, para poder não ficar gastando muita folha, você vai pegar aquela folha 2, que agora tem 2 diálogos, do dia 1 e do dia 2. E você vai transcrever os 2 diálogos para o computador, que seria, no caso, uma quinta folha. E vai ler também. No terceiro dia, você vai repetir as 4 partes iniciais, folha 1, folha 2, folha 3, folha 4, e vai lá no computador ou na folha 5 e vai transcrever para o inglês, pegando como base a folha 2, o dia 1, o dia 2 e agora também o dia 3.
Você vai fazer isso até terminar o capítulo do seriado que você escolheu. Terminado esse capítulo, você vai ter lá bastante folha já, né? Você vai pegar a folha 2, que na verdade agora deve ser pelo menos umas 2 folhas, acredito eu, e você vai transcrever todo o capítulo em inglês. E depois você vai ler todo o capítulo em inglês. Você pode criar ali os personagens, botar os nomes dos personagens e fazer um teatrinho com você mesmo. Isso vai ser ótimo. Faça isso na frente do espelho, fale, ouça sua voz. Tá na dúvida de alguma pronúncia? Bota lá no Google Tradutor, ele vai te ajudar muito bem. Anota ali do lado como que se pronuncia aquela palavra e você vai ver que você vai aprender inglês 10 vezes mais rápido. Presta muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. Essa dica que eu passei, essas dicas que eu passei para vocês são importantíssimas, são valiosíssimas. Como eu disse lá atrás, nenhum dono de cursinho de inglês quer que vocês descubram, porque isso significa que ninguém mais vai procurar os cursinhos de inglês. Então, só relembrando aqui, dica 1, você vai ouvir. Dica 2, você vai ler. Dica 3, você vai escrever. Dica 4, você vai fazer uma imersão, ou seja, é a junção da dica 1, 2, 3 e acrescentando a fala e treinamento ali. Pensa, a quantidade de vezes que vai haver uma repetição de palavras e tudo com um contexto, não são palavras soltas, até porque é um roteiro de uma série. Então, a quantidade de vezes que vocês vão repetir isso vai ser mais do que suficiente para isso ficar gravado aqui na cabeça de vocês, sem muito esforço. No início pode parecer um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, mas vocês vão perceber que com o passar do tempo isso vai se tornar fácil. Quanto mais a gente aprende, mais fácil a gente aprende, tá? É um processo que vai sendo feito assim por progressão. A primeira escada é enorme, a segunda escada é um pouquinho menor, e assim vai até ficar uma escada que é praticamente um degrauzinho para o outro, isso aqui, quase nada. E eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, um PDF que eu preparei descrevendo essas 4 dicas, e se tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui no comentário. Aproveita, se não está inscrito, já se inscreve aqui no canal, compartilha, dá um like e eu vejo vocês na próxima, pessoal. Tchau!